Olá, povo de Deus, terça-feira da nona semana do tempo comum, 1º de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tobias 2, de 9 a 14, Marcos 12, de 13 a 17. O livro de Tobias faz parte da coleção dos deuterocanônicos e, portanto, só é encontrado na Bíblia de uso católico. São 14 capítulos, mas os capítulos são curtos, tornando o livro pequeno e de atraente leitura. Trata-se de um romance com muitos ensinamentos para os judeus da diáspora, fora da Palestina, escrito por volta dos anos 200 a.C. Tobias é filho de Tobit, um judeu devoto que tem como uma de suas obras de caridade sepultar cadáveres. Por causa disso, era muito criticado e perseguido, pois essa atitude o tornava permanentemente impuro. Como nos diz a Bíblia de tradução da CNBB, Tobias é do gênero sapiencial e deve ser lido como tal. É uma história didática, usa a vida familiar do velho Tobit e as aventuras do jovem Tobias para ensinar o que significam, em diversas circunstâncias da vida, o temor de Deus, a piedade, as boas obras, a justiça e a proteção de Deus para judeus fiéis no meio do mundo pagão. É um ensinamento concreto para os judeus da diáspora. É um romance que tem como centro o casamento do jovem Tobias com uma mulher da mesma estirpe, para fundar uma família judaica piedosa. O livro de Tobias trata de temas muito significativos, tais como a providência de Deus, as boas obras e a ética nas pequenas coisas do dia a dia, o espírito de família, a questão do matrimônio querido por Deus e até de medicina popular. O livro ainda contém preces de louvor, de súplica e de ação de graças belíssimas. O cadáver sepultado no texto de hoje interrompeu uma refeição que Tobias estava prestes a fazer em família. Depois desta caridade, Tobias fica cego por 4 anos, com excrementos quentes de pássaros que lhe caíram nos olhos. A família o socorre, mas foi sobretudo sua esposa Ana que o amparou com seu trabalho para o sustento da casa. Porém, um dia, como fruto do seu trabalho, Ana ganha dos seus patrões, além do salário, um cabrito de presente. Ao ouvir o balir do cabrito, Tobias lhe questiona sobre ele e levanta suspeita sobre a forma que ela adquiriu o animal. Ana se enraivece e grita: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Como diz o saudoso cardeal de Milão, Carlo Maria Martini, pode-se fazer um paralelo entre as histórias de Jó e de Tobias. É significativo que surja o conflito entre essas duas pessoas boas, Tobit e Ana, que se amam, que amam a Deus, que suportam sem reclamar aprovação e, todavia, sofrem interiormente. E deixam de sofrer dignamente, pois provavelmente Tobias está convencido de que é o único justo, o único a ser provado, enquanto a mulher, a seu ver, não está à sua altura, pois não a julga com justiça e considera capaz de uma ação desonesta. Ressalte-se que o grave erro de suspeitar da mulher é fruto exatamente da sua honestidade. Ana, por sua vez, percebendo que não é compreendida, destila a amargura que há muito tempo traz no coração e acusa o marido, culpando-o injustamente, afirmando que Deus está castigando a ambos por causa dele. Na verdade, os dois são culpados. Eles haviam estado juntos até aquele momento, ajudando-se mutuamente, mas carregavam ressentimentos que, diante da provação,
emergem por causa do nervosismo, do cansaço, de uma palavra dita no momento errado. Ressentimentos recíprocos, portanto, eles não se compreendiam no sentido mais profundo, e ressentimentos com relação a Deus. Deus nos está castigando, esquecendo-se de nós por causa de uma falta minha ou tua. Eles têm uma visão equivocada de Deus, imperfeita, que mesmo as pessoas boas e santas podem ter. E a relação do casal assim se deteriora. Marcos 12, de 13 a 17. Talvez o nosso texto de hoje seja um dos mais populares do Evangelho. Quem ainda não ouviu a frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porém, um texto tão popular já sofreu inúmeras interpretações equivocadas, tais como a separação da fé e da política, como se uma nada tivesse a ver com a outra. Portanto, é bom situarmos bem o texto para evitarmos conclusões fundamentalistas sobre ele. Uma primeira aproximação do texto deve nos levar a perguntar quais os personagens envolvidos na questão. De um lado, fariseus e partidários de Herodes, do outro, Jesus. O que está em questão? O pagamento de impostos ao Império Romano. Quais as intenções e a pedagogia dos fariseus e herodianos? Apanhar Jesus em alguma contradição com uma pergunta carregada de hipocrisia, pois eles não acreditavam em Jesus. Eles dizem a Jesus, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, pois, é lícito ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? E qual a pedagogia de Jesus? A dos rabinos, que ao invés de responder diretamente uma pergunta, devolvem aos seus interrogantes outra pergunta. Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E eles levaram a moeda e Jesus perguntou de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda. Responderam, de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Bom, esta é a cena. No contexto de Jesus, dizer aos fariseus e herodianos que eles também devem pagar imposto a César significa: vocês vivem fazendo oposição ao Império Romano só de palavras, mas na prática vocês são tão capachos dele como os saduceus e outros vende-pátria. Por isso Jesus encerrou o diálogo, pois eles não tinham mais como se defender. Jesus não era a favor de modo algum que sua terra fosse administrada pelo poder estrangeiro. O que fica claro em outro episódio que envolve Jesus é a questão do imposto. Em uma ocasião, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega-a e entrega a eles por mim e por ti. A promiscuidade das moedas do império e do templo estavam claras na cena da derrubada da mesa dos cambistas.
Jesus sempre desmascarou essa transação e tinha um comportamento que causava muita inquietação nos seus adversários. Hoje, para questionar o sistema de exploração que nos esmaga, devemos estar em dia com a lei, ainda que não concordemos com ela na sua totalidade, como, por exemplo, o recolhimento do imposto de renda do jeito que é feito. Se todo o imposto fosse usado devidamente, retornando em benefícios para o povo, poderíamos dizer: dai a César o que deve voltar ao povo em benefícios, sem nos esquecermos que com Deus não podemos sustentar relações mesquinhas, mas com confiança abandonarmos-nos em vossas mãos sem medida. Um beijo no seu coração.